Bom, o nosso convidado de hoje é o vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes. Bom dia, Ciro. Bom dia, Beto. Um forte abraço a você, a Zaidan e a toda a gente querida da nossa Baixada Santista e todo o litoral norte de São Paulo que está na cultura. Ciro, eu acabei de comentar uma participação do Fernando Haddad ontem no programa Roda Viva, em que ele falou, ele criticou bastante, não bastante, mas ele fez uma crítica, eu achei um pouquinho extemporânea, né, pelo tempo que se decorreu, e ele vem se manifestar só agora, né, na minha opinião, uma manifestação claramente eleitoreira, já pensando em 2022. Ele falou o seguinte, ó, ele, o Bolsonaro, não tinha condições, mas fazer o quê se o Fernando Henrique Cardoso anulou o voto e se o Ciro Gomes preferiu ir para Paris? Foi o que falou o Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores. Eu queria o seu comentário sobre essa manifestação dele acerca de você. Veja, o PT é mais ou menos a burocracia, porque eu quero ressalvar, ainda ontem tive uma live com o Suplicy, que é uma figura extraordinária do PT. Então eu preciso separar aí essa burocracia corrompida do lulopetismo, perdeu completamente a noção da realidade e trata a gente, o povo brasileiro, como se nós fôssemos todos um bando de idiotas. Então, veja, eles são simplesmente o seguinte, 70% do eleitorado de São Paulo, que deu sucessivas vitórias no passado ao Lula, votaram no Bolsonaro. Será que eu tinha força de inverter isso? Será que o Fernando Henrique Cardoso tinha força de inverter isso? Ou será que foi a roubalheira generalizada em cima de uma crise econômica que só será sucedida agora pela tragédia que o Bolsonaro está promovendo em função da pandemia, mas da incapacidade de resolver a equação da pandemia? E são números. Então, o que eles querem fazer? Querem tratar toda a população brasileira como nós fôssemos um bando de idiotas e eles não têm erro. O São Lula, o Santo Lula, não tem defeito e isso faz com que eles estejam hoje isolados. Basta que a gente veja o que aconteceu com a eleição dele, Haddad, em 2016. Um aninho antes das tratativas da eleição de 2018, o Haddad perdeu a reeleição no cargo de prefeito de São Paulo. E que perder a eleição não é nada demais, mas ele tirou 16% dos votos, perdeu em todas as sessões eleitorais das áreas pobres, das áreas de classe média, das áreas ricas de São Paulo, e era ranqueado como o pior prefeito do Brasil. Esse é o homem que o Lula escolhe para ser o poste de uma fraude em que o Lula mente para o povo brasileiro, que é candidato, quando todas as pedras do caminho sabiam que a lei da ficha limpa não permitia que ele fosse candidato, depois de ter imposto a Dilma, que promoveu a tragédia econômica e o escândalo da fraude eleitoral da reeleição. Eles não querem ver isso, ou veem com muita malícia e querem, culpados para dar argumento. E isso é igualzinho ao bolsonarismo boçal e fanático que nós temos no Brasil. Então essa é a nossa tragédia, dois grupos de fanatizados, o bolsonarista fanático, se o Bolsonaro chamar Jesus de palavrão, correr nu na rua, bater na mãe, a turma relativiza e chama de mito. E o lulista fanático, que infelizmente o Haddad está virando por bajulação, é a mesma coisa. O Lula faz as aberrações que fez, ou o Palocci era de algum outro planeta? O Palocci era braço direito do PT, Haddad. Palocci devolveu 100 milhões de reais na cara da freguesia toda, e agora eu que sou culpado dessa tragédia que eles produziram? Eu acho curioso, dentro de tudo isso que você falou, né, da roubalheira generalizada, o maior responsável pela eleição do Bolsonaro foi o próprio PT e o flagelo que ele impingiu em cima da corrupção para toda a população. Agora, eu acho muito interessante o Lula, que declarou que o primeiro salário que ele recebeu como presidente da República era de 10 mil reais. Ele agora já fala em declarar, parece que a justiça bloqueou 10 milhões de reais de patrimônio dele. Como que um cara... 12 milhões, né? Como que um cara que ganha 10 mil reais por mês consegue juntar, nos 8 anos em que foi presidente, 12 milhões de reais? Isso é o que a justiça conseguiu bloquear, né, Ciro? 12 dos mais de 35 milhões, né, presidente? Olha, o patrimônio declarado do Lula, pessoal, é 9 vezes maior do que o meu. Mas o maior patrimônio está no Instituto Lula, não é que é dele próprio, não tem outro sócio, nem é uma empresa, é um instituto dele próprio, onde ele colocou doações absolutamente generosas dessas mesmas empreiteiras. Então, veja, o Lula, esse é o grande problema. Teve uma bela passagem na vida brasileira, mas é o ser humano, quando ele não tem, sabe, a estrada,
não é? Quando ele não tem... Os romanos, eu vou citar aqui um exemplo, quando chegava em triunfo, né, o Júlio César chegava em triunfo em Roma, que entrava ali todo mundo bajulando com a coroa de louros, de ouro, vinha um camarada na carruagem, ali na biga, do lado deles, lembra-se que tu és mortal, lembra-te que tu és mortal. O Lula não tinha essa pessoa. Ou as pessoas que tinham morreram, que era o mastro mais baixo, era o Buchiquem, e ele se corrompeu, virou importante demais, um homem sem contradição, ninguém chega perto do Lula para dizer Lula menos, ou Lula isso aqui está errado. E aí botou a Dilma, que não tinha vivência nenhuma, e conseguiu eleger e reeleger, ele achou que podia tudo. E isso corrompe qualquer ser humano. E, infelizmente, foi o que aconteceu no Brasil. Tá certo. Ciro, vamos entrar no assunto que é um tema central da nossa entrevista, o lançamento do seu livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. O livro ficou como mais vendido no site da Amazon. E fala um pouquinho sobre o seu livro, o que você tenta passar para os leitores com essa publicação. Beto, é uma tentativa de explicar, numa linguagem mais simples e popular possível, o que está acontecendo com o Brasil. Então a gente vai puxando o fio da meada, né? Toma a casca hoje. O Brasil, pela primeira vez na história, tem mais da metade da população sadia para o trabalho, sem a oportunidade de um trabalho decente, vivendo de bico, na informalidade ou no desemprego aberto. O Brasil está, de 2010 para 2020, na pior década em matéria de crescimento econômico. Nós fomos a zero. E esse ano tende a cair 9% percentuais. Nesse ano da pandemia, o Brasil está destruindo ao redor de 5 milhões de microempresas, porque até agora, quase 100 dias depois da pandemia iniciada, nós não conseguimos fazer o crédito chegar, porque o Brasil concentrou na mão de apenas 5 bancos, né, 85% de todas as transações financeiras. Isso não aconteceu por acaso. Para dar aqui só um resumo desses números trágicos, mas eu podia lembrar que nós temos quase 70 milhões de pessoas humilhadas com o nome no SPC, eu podia lembrar que o Brasil está indo para 917 bilhões de reais de déficit nas contas públicas, que é 6 vezes o maior da história. Enfim, é um país quebrado e isso não aconteceu por acaso. E eu tento mostrar quais são as causas disso, que vem lá dos anos 80, quando o Brasil perde as pernas que sustentavam um modelo de desenvolvimento industrial chamado nacional desenvolvimentista, porque os juros americanos subiram muito, porque as tecnologias se sofisticaram e tomaram uma velocidade muito grande. E aí chegamos à situação atual. E a partir desse diagnóstico, em que eu mostro o seguinte, todas as estruturas políticas brasileiras foram desmoralizadas a partir desse colapso. Isso não é coincidência. Desmoralizou-se a ditadura quando aconteceu o colapso, desmoralizou-se o Sarney, desmoralizou-se o Collor, desmoralizou-se o PSDB, que nunca mais ganhou a eleição nacional, desmoralizou-se o PT, com Lula na cadeia, a Dilma impedida, e agora está se desmoralizando o Bolsonaro. Por quê? Porque tem uma questão estrutural em que o Brasil crescia 6,5%, cai para 2,2% entre 80 e 2010, e de 2010 a 2020 cresce para zero. Então, sem crescer, as tensões sociais de um país que nunca resolveu suas estratégias, não é, de distribuição de renda, ficam sem solução. E aí, a partir daí, eu procuro especular quais são os caminhos para resolver isso. E aí tem a ver um punhado de providências, mas, fundamentalmente, na economia, você tem que desenhar um novo projeto industrial. Esse projeto industrial não pode ser pela eleição arbitrária de setores favorecidos, de forma corrupta ou clientelista, como aconteceu no governo do PT, e isso tem que ser por critérios em que o Brasil tenha vantagem comparativa local e global. Por exemplo, complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Vocês estão aí, né, na Baixada Santista, isso é um potencial extraordinário. Agora nós temos notícia de que uma empresa norte-americana vem fazer seis refinarias de petróleo no Brasil. Qual é o sentido da gente fazer isso com capital estrangeiro, sendo que o Brasil tem toda a tecnologia, toda a capacidade de fazer isso e economizar dólares, que a gente não tem para pagar a nossa conta, não é, de eletroeletrônica, a gente não vai saber fazer tão cedo, de microinformática, de novos materiais, de semicondutores, etc. E aí eu vou fazendo esses caminhos e aí você encontra algumas questões da política. Por exemplo, qual é a base social para sustentar isso? O que é ser de esquerda? Qual é o papel do capital estrangeiro? Qual é o capital do papel estatal, do capital estatal, do capital privado? Enfim, é um livro que tem um diagnóstico, o Brasil que temos, e um livro que propõe um Brasil que queremos, quanto custa, como dividir corretamente essa conta numa reforma fiscal, quer dizer, previdenciária, tributária, mercado de capitais, em direção a emancipar o nosso povo, especialmente por uma educação capacitadora
que transmita essas fórmulas de vanguarda produtiva para toda a nossa base produtiva. Enfim, é um livro que mostra o problema estrutural do Brasil, mas termina com muita esperança, porque nós temos como virar o jogo. Tá certo. Ciro, eu não tive oportunidade de ler o livro, prometo que vou ler. Eu queria traçar um paralelo com você. Você fala da gente soltar, livrar o nosso povo dessas amarras, né? Eu estou lendo um livro agora chamado A Noite das Grandes Fogueiras, do Meirelles, que escreve um relato sobre a Coluna Prestes, que foi a Revolução Tenentista que começou um pouquinho em 1924, também... 22 foi a revolta do Forte de Copacabana, né? Aí a Revolução Tenentista começou em 24, e eu acho curioso, um paralelo que o autor traça, que veio uma auditoria inglesa, existiam muitas empresas inglesas e o governo inglês tinha um interesse, né? Prova do colonialismo que construiu o Brasil. Então, a recém-criada República, né, passou em 1925, se eu não me engano, por uma auditoria do governo inglês que indicou naquela época que deveria se privatizar o Banco do Brasil e uma série de outras estatais a fim de quase que eles pegaram esse relatório do governo inglês e colocaram na Constituição ou como plano de governo, o presidente Arthur Bernardes na época. Seria praticamente vender o Brasil inteirinho, né, para a Inglaterra a troco de banana, né? Sem nenhuma dúvida. E o lamentável, Beto, e é importantíssimo um jovem como você beber dessas fontes históricas, isso é um pouco o meu livro. Não é? A gente precisa compreender a realidade brasileira com os nossos próprios olhares, senti-la com o nosso próprio coração. E a ciência, né, ela nos ajuda, nos dá apetrecho, nos dá equipamento, nos dá método, mas nada vai dispensar o nosso olhar. E a grande questão é essa, o livro descreve isso. O mundo, e não é por conspiração, não é por paranoia de nenhuma natureza, o mundo ainda é assentado na disputa de interesses. E na medida em que a emergência de um país industrial, vindo do sul, dos trópicos, como é o caso brasileiro, aquilo você deixa de importar coisas e, portanto, fere interesses dos exportadores estrangeiros e você passa a rivalizar em mercados, né, deles e em terceiros mercados com produtos originários do Brasil. Então, isso sempre será sabotado. A grande questão é se os governantes brasileiros estão defendendo o interesse nacional ou estão defendendo os interesses, né, do estrangeiro. E, nesse momento, o Brasil está, desde os anos 80, sem a defesa de uma estratégia nacional. O número é impressionante. Em 1980, Beto, a indústria brasileira representava 1/3 do PIB. Vocês estão olhando aí a Cubatão, toda a estrutura da petroquímica, toda a estrutura aí de vocês aí na Baixada Santista, é bem um exemplo do que eu quero dizer na prática, que muitos lugares do Brasil não conhecem, mas vocês conhecem de perto. A infraestrutura do porto, por exemplo, tudo isso daí vem de uma compreensão de país, não é? Em que nós almejamos nos modernizar no mesmo padrão do mundo. Então, veja, em 1980, 1/3 da riqueza brasileira era industrial. Significa melhores salários, melhores impostos, significa agregação de valor nas exportações, etc, etc, etc. Hoje, Beto, caiu para 10%. É o país que mais violentamente e precocemente destrói a sua indústria antes da gente emancipar o nosso povo, que mais da metade está na informalidade ou no emprego precário, não é? Como agora mostraram aí os entregadores de aplicativo. Você tem razão. Depois eu vou querer entrar nessa questão dos entregadores de aplicativo, mas como você citou o polo petroquímico de Cubatão, a gente vivencia aqui o desmonte desse polo petroquímico com demissões em massa, principalmente em meio à pandemia. Já vinha, a Cosipa já tinha demitido, depois a Usiminas, né, que assumiu a Cosipa, demitiu uma batelada de funcionários e agora eles tentaram fazer a rescisão de contrato, a demissão, né, de 800 funcionários em meio à pandemia. Houve a intervenção da deputada federal Rosana Vale, que é do PSB, junto também do sindicato na Justiça Federal, e as 800 demissões foram suspensas. Mas, na minha opinião, esse tipo de ingerência na relação de trabalho, muito embora preserve o emprego, só vai postergar um pouquinho o sofrimento, porque se a empresa está demitindo é porque não está dando lucro. Eu acho que vai muito de encontro com o que você está falando. Sem nenhuma dúvida, o Brasil está sendo destruído economicamente, e isso atende a interesses pragmáticos de fora. Só para você ter uma ideia, ainda comparando, em 1980, a indústria brasileira
era a soma da indústria da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã e um pedaço grande da Coreia do Sul. Hoje, a China é 16 vezes a produção industrial brasileira e a Coreia do Sul 6 vezes a produção industrial brasileira. Então, veja, estão sendo destruídas as estruturas brasileiras. E aí você pega, vamos lá, a Sominas e Cosipa. Hoje, o Brasil, que exporta minério de ferro in natura para a China, atravessa o mundo, sai aí dos portos do Sudeste, vai pelo Canal do Panamá, para o outro lado do planeta, processa aço plano, que é um semi-elaborado, e a China já controla 20% do mercado de aços planos do Brasil. Por quê? Porque nós destruímos as condições macro em que se pode produzir e trabalhar. Você tem toda a razão, né? Um deputado, um sindicato pode sempre conseguir postergar. Mas se você não tiver ambiente fecundo, a empresa simplesmente não dá conta de sobreviver. Por quê? Porque manipular a taxa de câmbio por 30 anos para estimular o consumismo, em que sai mais barato você sair de São Paulo para Miami do que ir passar um fim de semana em Guarujá. Né? Quando todo mundo sabe que Guarujá é muito mais interessante, muito mais carismático, pelo menos eu acho, né, do que Miami, aquele paraíso cultural dos vulgares, enfim. Então, o câmbio foi manipulado. E a taxa de juros, meu irmão, é há 30 anos a maior taxa de juros do mundo. E aí as pessoas não percebem com a clareza, mas é o seguinte, se o governo paga por um papel um lucro maior do que o lucro da economia real, a economia real para. Porque das duas, uma, ou eu tenho dinheiro e é melhor eu botar num papel sem trabalhar do que botar numa empresa, acordar cedo, lidar com fiscal, com confusão burocrática, etc., ou eu não tenho dinheiro, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado, botar num negócio que o lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco? Legal. Ciro... Então, câmbio e juro estão destruindo o tecido brasileiro e foram a marca desses últimos 30 anos. Isso é que o Haddad, por exemplo, ele desconsidera. Eu queria muito um debate com um deles para a gente compreender sobre isso. Para a gente discutir sobre isso, não é para chicotear e botar culpa, nem disputar eleitor, não. É para a gente achar o caminho do futuro do Brasil. Tá certo, um debate construtivo. Ciro, a gente vai ter que... Eu vou ter que chamar um intervalo. Para quem está acompanhando pelo Facebook, não muda nada, a gente continua ao vivo no Facebook. Eu vou chamar um intervalo na TV Cultura Litoral e também na Rádio Pra FM, mas a gente permanece ao vivo no Facebook. Ciro, é rapidinho, não sai daí. Bom, Ciro, tem muita participação, não vai dar tempo de eu ler todas. Eu peço a gentileza, a sua gentileza e a gentileza da sua assessoria depois, se tiver um tempinho, entrar na live no Facebook para responder alguns comentários. Tem muita manifestação de apoio para você, Ciro. Claro. Tem gente falando que o Lula conseguiu juntar 12 milhões porque a dona Marisa vendeu a Avon. André Mongelos. Nossa, o pessoal não perdoa. Ciro, ninguém perdoa, não. Depois eu vou fazer essa pergunta que eu vou te fazer aqui no intervalo, no bloco também, para o pessoal. Tem uma questão muito curiosa, né? O governo federal anunciou um socorro para as empresas, se eu não me engano, pouco menos de 60 bilhões, ou por volta de 60 bilhões de reais, mas nem 12 bilhões chegaram na mão do empresário, que é quem gera emprego e renda nesse Brasil. O grosso é o pequeno, micro e médio empresário. Tudo acabou ficando parado no banco, que num período de pandemia ainda está pedindo uma garantia para emprestar. Ninguém tem garantia, Ciro. Imagina, tem gente fechada aí há 90 dias. O cara tem a garantia de que vai quebrar desse jeito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos conversar sobre isso, eu tenho denunciado. O problema é o seguinte, é que essa montanha de dinheiro imposta no caixa dos bancos e no fim da tarde o governo pega emprestado e paga juros Selic. Com risco zero. O governo dá o dinheiro do tesouro e pega emprestado de volta. No fim da tarde, exatamente. Que bacana. É uma esculhambação. E eu também quero tocar no próximo bloco. Tem muita gente perguntando, depois a gente entra em questão política também, que eu quero saber o seu posicionamento sobre essa relação, né, do Sérgio Moro, no comecinho da trajetória do Sérgio Moro, né, que colocou... Foi a caçada aos petistas, foi em certa parte comandada pelo Sérgio Moro, que, na minha opinião, em alguns pontos, ele exacerbou a magistratura dele, levantando sigilo de interceptações telefônicas ilegais.
Aí eu quero tocar nisso também e entender como que você enxerga essa... O Moro está começando a contemporizar a conduta do PT, né? Eu já acompanhei uma entrevista em que ele fala, não, o PT, para voltar, precisa reconhecer os erros. O Moro já está apontando pré-candidatos a presidente. Então, é um pouco curioso isso. Será que o Moro vai pedir o apoio do PT para ser candidato a presidente, Ciro? Ele quer um pedaço do eleitorado zangado com o PT. Mas isso aí não tem muita chance, não. Nós vamos voltar, presidente. No minuto eu vou fazer uma pergunta boa para você aí sobre essa questão aí desse inquérito de atos antidemocráticos. Essa prisão aí meio que... A gente vai retornar, Zé. Vamos lá. De volta aqui o programa Café da Manhã com o Ciro Gomes. Ciro Gomes foi prefeito em Sobral, foi governador, foi deputado federal, foi ministro do Itamar, ministro da Economia, né, ministro? Isso, foi ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real. Ciro Gomes foi ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional também, durante o governo Lula. Foi difícil ou foi fácil trabalhar com o Lula, Ciro? Você sabe, não foi difícil, não. O Lula tem uma virtude que, por exemplo, o Fernando Henrique não tem. O Lula gosta muito de discussão em equipe. Então, ele não tinha muita experiência, não tinha muita vivência das coisas, mas ele sempre fazia ali uma reunião e botava os auxiliares para discutir, para debater e tal, e só depois de muito debate é que ele afirmava a opinião dele. E eu acho que essa é a ciência de você errar menos. Isso foi no primeiro mandato. E ali, depois, no segundo mandato, foi ficando importante demais, não queria mais ouvir mais ninguém e se corrompeu, infelizmente. Bom, Ciro, a gente estava comentando durante o intervalo sobre essa questão do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele era um juiz federal, o juiz responsável pela Operação Lava Jato, que realmente fez uma revolução, colocou no xilindró muitos petistas e conseguiu provar judicialmente todo o escândalo de corrupção que, como você disse, foi o que elegeu Jair Bolsonaro presidente da República, né? O PT tenta distribuir a culpa, né, pela eleição do Bolsonaro, mas a culpa é só do PT, que conseguiu escangalhar com a economia do Brasil através da corrupção. Mas, voltando para a questão do Sérgio Moro. Sérgio Moro teve uma atuação muito dura quando conduziu a Lava Jato, terminou a magistratura dele para assumir o cargo de ministro da Justiça do Bolsonaro. Teve um problema entre eles, Sérgio Moro se afastou e agora o Sérgio Moro virou meio que um comentarista político. Ele dá muita entrevista, ele contemporiza até algumas condutas do PT e já está até apontando pré-candidatos a presidente. Ele não fala se ele vai ser ou se ele não vai ser, mas já aponta para alguns nomes. Como que você classifica essa trajetória do Sérgio Moro e a postura dele agora? Bom, isso é a semente do novo mito que uma certa fração da grande burguesia brasileira, do grande baronato financeiro brasileiro, está tentando empacotar na medida em que o Bolsonaro está se desastrando e comprometendo a agenda reacionária do Brasil, que é essa coisa da especulação financeira, destruindo a economia do país, como ele disse, há muitos anos. Veja, nós temos que raciocinar, porque nós somos um povo muito machucado, um povo muito sofrido, muito humilhado pela pobreza, pelo desemprego, pela humilhação no posto de saúde, enfim, pelo terceiro turno de trabalho dentro dos ônibus, indo e voltando para casa, enfim, o sofrimento e a humilhação que o povo brasileiro sofre é muito grande. E aí o cidadão chega em casa, a cidadã chega em casa e liga a televisão e lá se vê a notícia todo dia de roubalheira, privilégio, mentira, luxo. Então a denúncia da corrupção é uma coisa muito forte, muito poderosa, porque quando a economia está folgada, todo mundo está empregado, as pessoas meio que, todo mundo é ladrão, vão deixando para lá e tal. Mas quando a crise tem essa proporção que tem de ofender mais de 100 milhões de pessoas no desemprego aberto ou na informalidade, a corrupção toma um jeito assim de facada no peito diariamente. E nessa onda, o Sérgio Moro entra, um jovem juiz,
eu não tenho a menor dúvida que, no primeiro momento, bem intencionado, e vai em cima. Não é? E eu comemorei muitas vezes, porque eu conheço a vida brasileira. Eu já fui processado lá atrás pelo finado Quércia, denunciando, fui processado pelo Michel Temer, denunciando roubalheira aí no Porto de Santos, fui processado pelo Eduardo Cunha, roubando em Furnas. Enfim, então, talvez o cara mais interessado em que a impunidade acabasse fui eu que sofri essas denúncias e não acontecia nada. Só que o que é que acontece? Como ele enfrentou a coisa, prendeu o Gedel, prendeu o Eduardo Cunha, portanto, não é pouca coisa. Ele fez um bom trabalho no começo da Lava Jato. Mas aí começa, como tudo no Brasil. Homenagem para cá, gravatinha borboleta para lá, festa para cá, e a grande burguesia brasileira toda incensando o homem. Aí você vê o seguinte, 14 bilhões de reais é o valor global da Operação Lava Jato, do ponto de vista da base da Constituição. Passa na cabeça de alguém que 14 bilhões de reais não passou em nenhum banco, que isso tudo circulou em mala de dinheiro. Isso, evidentemente, não é verdade. Então, o Sérgio Moro já separou os bancos, como já tinha feito lá atrás no Banestado. Passa na cabeça de alguém que o PSDB não tenha participado, depois de 8 anos no poder, 28 anos de poder em São Paulo, nunca participou de corrupção nenhuma. Não passa na cabeça de ninguém, mas o Sérgio Moro botou tudo de lado. Na verdade, é até curioso, né? Quando desmembrou a questão da Lava Jato e ela veio cair aqui no Rodoanel, com uma força-tarefa destacada de São Paulo, a gente está vendo aí alguns desdobramentos. Nesse momento aqui... Mas veja, quantos anos depois e qual é o efeito eleitoral? Agora está pegando, né? Pegou o Aécio em Minas e pegou agora o Serra. Mas o Sérgio Moro não fez nada nem com os bancos, que lavaram esse dinheiro todo, e nem com o PSDB. Eu sei bastante bem disso, porque eu conheço bastante bem os atores todos. E, de repente, ele comete aquilo que não pode um juiz cometer. Porque, veja, se um juiz condena um político, não interessa se esse político é honesto ou não, eu estou cansado de saber que o Lula se corrompeu, como eu já disse aqui algumas vezes. Mas se o Sérgio Moro, como juiz, condena um político, tira ele da eleição, ele não pode virar ministro do político que ganhou a eleição em função da prisão do outro. Porque isso é uma lesão ética, isso é uma imoralidade absolutamente insuperável. E ainda recebe uma promessa de um cargo do Supremo Tribunal Federal que é oferta de vantagem. O nome disso é corrupção passiva. Percebe? Então o Sérgio Moro, como todo moralista de goela, virou isso, virou um oportunista, um politiqueiro, e agora está pensando, sem nunca ter administrado um pequeno bar, de ser presidente do Brasil. Ninguém sabe qual é a opinião do Sérgio Moro sobre a educação, nem sobre a violência, nem sobre a saúde do nosso povo, nem sobre como resolver o problema da desindustrialização, não. Quer ser presidente do Brasil apenas na lambança da denúncia da corrupção, quando ele próprio condena um político e depois vai ser beneficiado de ser ministro do outro político, depois rompe com o outro político, metendo a faca nas costas, porque tudo bem, a briga deles lá, que eles que se atem. Mas não é correto você, por exemplo, moralmente, eu estou falando, se você troca mensagens comigo em confiança, amanhã eu pegar e divulgar as mensagens que você trocou comigo, para mim isso é falta de caráter, é desonestidade. Eu concordo com você. Ciro, esse mês está fazendo 30 anos do Foro de São Paulo, você conhece, e participa do Foro de São Paulo, está bem esvaziado, né? Participa o PT, o PCdoB, o PCB e o PDT. Também participa, nesse momento, do Foro de São Paulo. Né? O Foro de São Paulo é aquele congresso que o Lula participou ativamente. O Lula queria ser o rei do baixo clero, né? Coisa que o Bolsonaro não conseguiu ao longo de 28 anos no Congresso Nacional. O Lula queria ser o rei, né, dos países paupérrimos da África e dessas ditaduras da América Latina, né? E por que não dá uma liga, Ciro, entre o PT e o PDT? Eu vejo que você reclama muito que o PT... Porque o PT é o Lula, todo mundo é o Lula. Ninguém fala do PT como partido, é o Lula. Por que não dá uma liga do PT apoiar o Ciro para presidente? Olha, Zaidan, como você, de forma muito inteligente, já na sua pergunta traz a semente da resposta. Porque a essa altura o PT não está preocupado com o Brasil.
Se você olhar a entrevista do Haddad ontem, ele está dizendo claramente que o PT tem que cuidar de fazer um detergente biográfico, de limpar a biografia, de recuperar a credibilidade, e eles não estão realmente nem aí. Sabe qual é o critério para apurar tempo de TV, fundo partidário, fundo eleitoral, essa montanha de milhões de reais que eles criaram na Câmara, numa hora dessa? O critério é quantos deputados federais o partido tem. Então o PT sabe que a eleição de 18 estava perdida e queria que o Brasil se lixasse, e aí é verdade mesmo, porque o Lula está tomado de ódio, porque ele achava que o povo brasileiro tinha que ter descido em Curitiba, quebrado toda a sede da Polícia Federal e ter levado ele para o poder como Lula, primeiro e único, não é? O rei perpétuo do Brasil e das adjacências. Não é? E não aconteceu isso, ele está tomado de ódio. Quando ele diz, ainda bem que a pandemia aconteceu, porque agora todo mundo vai ver, não sei o quê e tal. Quando o Zé Disseu diz, não, vamos esperar o Bolsonaro desastrar o Brasil, que aí o PT volta nos braços do povo. Isso é o que está na cabeça deles. Não é? Então não dá liga, porque a gente já ajudou muito. É uma relação antiga de conflito, porque o trabalhismo que funda esse Brasil moderno é negado substantivamente pelo PT, lá na origem. Não é? Isso é uma coisa meio da cultura de São Paulo, porque a Revolução de 30 feriu interesses importantes de São Paulo, aconteceu sangue na Revolução Constitucionalista de 32. Isso tudo tem essas raízes lá embaixo que estão na base da construção do PT, que tem a ver com os intelectuais da USP, que foi fundada como uma forma de indenizar São Paulo da perseguição, né, que a Revolução de 30 teria feito dos seus interesses, e isso está na cabeça dele. Eu cansei de ouvir o Lula dizer, como eu ouvi do Fernando Henrique, não é, que a grande tarefa da modernidade era acabar com o legado do Vargas. São Paulo é a única cidade, a única capital do Brasil que não tem uma avenida com o nome do presidente Vargas. E isso é o respeito. Volto a dizer, gente morreu em 32, portanto eu respeito isso. O resto é projeto de poder. Ô ministro, ainda seguindo nessa linha aí, você se dá muito bem com o PT aí no Nordeste, né? PT, né? Não com Lula, porque até o governador do seu estado aí é do PT, né? O Santana. E você tem uma boa relação com ele. Aliás, ele foi eleito com o seu apoio da sua família. E eu queria saber por que a relação entre o Ciro e o PSDB se deteriorou, se vocês sempre mantiveram aí uma relação muito boa no Ceará. Eram os Gereissati e os Gomes, Gereissati e os Gomes. O que aconteceu? Não, Ciro? Nós permanecemos muito amigos. Eu e o Tasso Gereissati permanecemos muito amigos. O que nos separou na política, nunca pessoalmente, foi o olhar sobre a condução da política nacional brasileira. Né? Curiosamente, Zaida, meu afastamento político do Tasso se deu porque eu defendi ele na sucessão ali do Itamar Franco. Na sucessão do Itamar Franco, o candidato natural era o Tasso, tinha sido o único vitorioso. Eu tinha ganho a eleição para governador no Ceará, o PSDB tinha sido derrotado no Brasil inteiro, eles tinham pensado em refluir de volta para o MDB, na época, para o PMDB, e nós bancamos a manutenção do PSDB e o Tasso foi eleito presidente nacional do PSDB. E preparamos uma equipe econômica que planejou o Plano Real, que não tinha esse nome, quando o Itamar Franco assume, né, e o Fernando Henrique, então, vai para o Ministério e vê ali uma oportunidade de ser candidato a presidente. Na data, o Fernando Henrique não tinha chance de se reeleger sequer senador em São Paulo. Nós estávamos preocupados que ele aceitasse ser candidato a deputado federal. Ele, muito inteligente, viu que o real tinha uma chance grande de acabar com a inflação e atravessou o samba do Tasso e se impôs como candidato. E eu briguei. Briguei porque o meu candidato era o Tasso, ou seja, briguei com o PSDB para defender o Tasso. O Tasso ficou lá e eu rompi. E aí eu saí da política, muito zangado, muito aborrecido, saí da política, aceitei um convite para ir para a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e imaginei, agora eu vou ajudar o Brasil escrevendo, lendo, fazendo palestras, etc, etc. E estou aqui de volta agarrado. A política está no sangue. Eu vou só fechar esse bloco, governador, ministro, né? Eu gosto de você, que você é um cara que não tem papa na língua, você é direto e reto, sabe? E, olha, o que você acha desse inquérito dos atos antidemocráticos aí, que culminou com a prisão arbitrária aí de jornalistas, dentre eles o Oswaldo Eustáquio, que eu conheci lá em Campo Grande,
um grande jornalista que hoje está impedido até de escrever. Não pode postar nada. O que você acha disso? Olha, nós precisamos separar muitas coisas que estão envolvidas nisso. Primeiro, eu acho que a liberdade de expressão deve ser uma garantia pétrea, ou seja, qualquer abuso não é irrelevante na frente da necessidade de se manter a liberdade de expressão como uma franquia, assim como o oxigênio que a gente respira. Sem liberdade de expressão não há democracia. Entretanto, nos tempos modernos de anonimato, de internet, a coisa da calúnia, da difamação, né, da injúria, e agora botar esse nome em inglês, as fake news, né, tomou uma proporção que tem a capacidade potencial, Zayda, de destruir a democracia. Se você pega e invade o lar das pessoas aos milhões com uma intriga de natureza religiosa ou denunciando uma violação de costumes, a sensualização de crianças, como aconteceu nas eleições de 2018, você tira a liberdade do povo de escolher o candidato em relação àquilo que está, de fato, em disputa, que é capacidade de gerar emprego, de melhorar a questão da saúde, da educação, e aí você deforma o imaginário do eleitor e ele acaba votando despreocupado com o que está, de fato, em jogo, mais emocionado, ou zangado, ou aborrecido, ou com medo, que é de tudo o pior, né? Em função daquelas mentiras em massa que você fez, impulsionado, e a legislação brasileira não está à altura disso, aliás, a do mundo, né? O mundo inteiro está discutindo isso a partir do Brexit no Reino Unido, a partir da eleição do Trump, tudo isso está sendo discutido no mundo inteiro, até porque é transnacional, você pode ter um mainframe com dezenas ou centenas de celulares a partir dos Emirados Árabes, né, inalcançáveis, fazendo chegar mensagem de WhatsApp aqui no Brasil, dentro de Cubatão, né, sem ninguém saber a origem disso, a não ser com perícias muito graves. E aí está essa peculiaridade do gesto do Supremo Tribunal Federal. Em tese, o Judiciário não deveria tomar iniciativa, porque ele é que julga. Quem devia tomar iniciativa seria ou a polícia ou o Ministério Público, mediante uma notícia-crime. Foi exótico que o próprio ministro Toffoli determinasse a abertura de um inquérito e escolhesse ele próprio o relator, sem sorteio. A partir daí, as prisões preventivas são sempre, para mim, uma excepcionalidade que não se deveria usar, a não ser em casos extremos previstos na lei. Por exemplo, impedimento da execução da lei penal, né, destruição de provas ou coação de testemunhas, etc. Não parece, em todos os casos, que isso aconteceu. Evidentemente, os exageros, os retóricos, isso tudo tem que ser punido, na minha opinião, mas pelo devido processo legal, em que a prisão seja o fim do procedimento e não o começo. Ministro, mais uma questão aqui que eu gostaria da sua opinião. A prisão em segunda instância. Parece que essa PEC do Alex Manente vai morrer, ou já é uma natimorta, né? E agora estão tentando ressuscitar aí a do Peluso. O que o senhor acha disso? No mundo inteiro, eu sou professor de Direito, Saidão, outrora, né? Agora dedicado aí à luta política, mas eu ainda permaneço lendo e estudando. Então, no mundo inteiro, crimes comuns só tem 2 graus de jurisdição. Essa coisa é uma jabuticaba. No Brasil, você dá, às vezes, até 5 graus de jurisdição para o cometimento de crime comum. Então, não tem cabimento isso. Então, nós temos que corrigir a repartição de processos que permite que isso aconteça. Por quê? Porque é muito exótico que você, mantendo 5 graus de jurisdição, determine consequências irreparáveis ao 2º grau. Então, veja como é difícil a minha vida, de querer ajudar as pessoas a entender as coisas como são. Nós tínhamos que mudar a lei para dizer, olha, crime comum, vamos lá, corrupção, estupro, homicídio, seja crime comum, que não tem indagação de natureza constitucional, como latrocínio. Latrocínio. 2º grau morreu. Cadeia, fim de papo e não tem mais recurso. Agora não. No Brasil, você deixa aqui determinados recursos. Outro dia eu vi a imprensa condenando um ministro do Supremo porque ele manteve a prisão de alguém que roubou ou furtou meio quilo de chocolate num supermercado. O que está fazendo um recurso de um pequeno furto no supermercado na Suprema Corte do país? Isso não existe. É um absurdo, isso quem inventou fomos nós, advogados, para ganhar dinheiro. Eu sou advogado ativo, OAB Ceará 3.339 com anuidade em dia. Portanto, ninguém vai se zangar comigo. Mas isso é uma processualística estúpida. E aí faz o quê?
quando você tem grana para contratar um bom advogado, você vai fazer todos os incidentes processuais acontecerem e cai na prescrição. Por exemplo, o Serra não vai pagar um dia de cadeia, porque agora que o procedimento está começando e ele já vai fazer 80 anos, morreu. Os crimes de corrupção, no caso do Serra, por exemplo, que foi denunciado, ele vai pagar só a pena da lesão de imagem. Mas o Serra vai ficar inimputável agora. Simplesmente os crimes todos vão prescrever. E isso é a tragédia de impunidade que o povo brasileiro tem razão de reclamar. Portanto, eu sou pela condenação em segunda instância, porém corrigindo, estabelecendo o fim dos recursos. Porque se você admite recurso, qual é o sentido de amanhã um terceiro grau lhe absolver e você já ter pago uma pena irreparável? Olha, recentemente, eu até falei no meu editorial, o filho do Gutchiquem, que eu conheci bem, eu era do Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo, junto com o Lula lá. Aliás, eu estava lá quando o Lula chegou. O Lula veio da Vilares, foi para o sindicato. Da Vila Euclides, você estava lá? Não, eu estava no sindicato. Quando eu entrei no sindicato em 65. E o Lula foi para lá em 68 para 69. Aí nós colocamos o Lula para dar assistência às viúvas dos sindicalistas lá, né? Benefício para as viúvas. Foi lá que ele conheceu a dona Marisa, né? Se encantou, casou, né? Ficou rico com a dona Marisa vendendo Avon, que Deus a tenha em bom lugar. Nada disso. Isso é uma calúnia, não é uma pessoa honrada. Sim, ela era, eu conheci. E o filho do Gutchiquem fez uma delação premiada aí naqueles escândalos dos fundos de pensão, dos bancos. Meter a mão. O Haddad também não faz conta que não existe isso. O Gutchiquem era outro braço direito do Lula. Bom, agora, essa prisão em segunda instância que o STF... Aí o Haddad diz que a culpa é do Fernando Henrique. E essa prisão em segunda instância que o STF derrubou? Ele julgou e depois desjulgou. Foi para beneficiar alguém? Olha, é difícil que um poder judiciário, na sua mais alta cúpula, seja insensível politicamente. Vamos lembrar que o Brasil adota o sistema de freios e contrapesos, em que o Supremo Tribunal Federal é nomeado pelo presidente da República sem qualquer exigibilidade ou lista tríplice ou quádrupla, etc., apenas obedecendo a critérios meio arbitrários de notório saber jurídico, reputação ilibada e com a audiência do Senado da República. Portanto, a sensibilidade política no Supremo é praticamente uma coisa inevitável. Eu não estou querendo dizer que eles navegam ao sabor da conveniência conjuntural, mas ficou inexplicável que um assunto dessa grandeza, dessa centralidade, tenha tido por um voto de maioria, um 6-5, uma direção e depois por 6-5 na outra direção. Essa norma, ela não dá essa dúvida. Estou falando data máxima vênia, porque quem dá a última palavra é o Supremo e como bacharel em Direito, advogado, eu sei que não se discute. Porém, tecnicamente, é muito exótico que num assunto dessa grandeza, dessa centralidade, haja duas decisões antagônicas, opostas, sobre a lei que não mudou, né, e por maioria de um voto apenas. Então, isso revela claramente uma sensibilidade muito mais política do que uma exegese ou do que uma interpretação, seja positiva, seja teleológica, que são os mecanismos que a gente utiliza para interpretar a norma jurídica. Aqui, ministro, a gente não quer fazer nenhuma caçada ideológica, nós não temos ideologia, nós somos repórter. Mas a gente viu que muitos salafrários foram beneficiados, uns envolvidos no mensalão, depois no petrolão, e assim sucessivamente, que vilipendiaram os cofres do Brasil, né, ministro? Zaidan, é devastador na cabeça do povo, é devastadora a sensação de que cadeia é só para ladrão de galinha. É devastador. Você imagina você pedir de um garoto da periferia de São Paulo que se comporte dentro da lei, tendo naturais desejos de adolescente de ter um tablet, de ter um smartphone, que possa acessar o YouTube e daqui a pouco vai chegar o 5G e a namoradinha só gosta daquele menininho que carrega os elementos simbólicos do êxito, tênis não sei das quantas, a camiseta não sei de quê, que ele se comporte dentro da lei, que ele não transgrida a lei, quando todo dia a gente vê os de cima mandando ver com o prêmio da impunidade. Isso é devastador para o Brasil. O que me causa um pouco, voltando nessa questão da prisão em segunda instância e do encarceramento das pessoas em fases prévias de processo, como aconteceu com Oswaldo Eustáquio,
que me deixa um pouco preocupado é a politização do judiciário, né? A gente viu dentro da atuação do próprio Sérgio Moro, que, repito, teve mais acerto do que erro. Mas a justiça, na minha opinião, quando vai tratar da liberdade de um indivíduo, não pode ter erro. A liberdade é o nosso bem mais precioso. A gente viu o Sérgio Moro levantar sigilo de gravação ilegal. A gravação já era ilegal e ele ainda divulgou fora de tempo, com o intuito claramente eleitoral. Como que você vai acabar confiando, por exemplo, na prestação jurisdicional de uma pessoa que aceita uma bandeira ideológica? Aí você não concorda com essa bandeira ideológica, aí eu falo do Sérgio Moro ao Alexandre de Moraes. Você não concorda com essa bandeira ideológica, você vai lá e pede a prisão de uma pessoa, você processa essa pessoa. O próprio Ministério Público deixa um pouco claro em algumas decisões e manifestações de que segue algumas correntes. Aí você não concorda com o pensamento de um, vai pedir prisão. Então eu acho, sim, que aí eu já estou falando a minha opinião, a justiça do Brasil deve ser passada a limpo, né? A gente teve esse episódio aí de deputados cederem parte do seu salário. Eu acho que está certo, tem que ceder parte do salário, governadores, secretários municipais durante a pandemia. O judiciário, através das suas associações, e o Ministério Público também, foram os primeiros a levantar a mão, mesmo em home office, em condições diferentes de trabalho, falaram, não, aqui não adianta vir pedir que a gente não vai dar nem 1% do nosso salário para o combate à pandemia. Isso é justo? Você acha justo uma coisa dessa? Olha, Beto, você colocou algumas coisas que eu preciso hierarquizar, todas elas são muito importantes, a gente precisa iluminar essa discussão. Primeiro, de fato, um juiz não pode acertar mais do que erra. É mal comparando como se fosse um piloto da TRAN. Você não pode botar uma pessoa que acerta mais do que erra para pilotar um avião com 200 passageiros a bordo. Porque se ele erra, mata 200 pessoas. Então, não pode essa exacerbação, essa politização demasiada ou qualquer tipo de partidarização do judiciário é uma impertinência. A judicialização na política do Brasil está passando da conta. Você tem um juiz, volto a dizer, né, que usando as franquias da magistratura, bisbilhota conversas do presidente da República, onde questões sensíveis de segurança nacional, e depois considera oportuno divulgar isso, e depois esse camarada condena um político, volto a dizer, pouco importa se ele é ladrão mesmo ou não, que seja, mas ele estava eticamente impedido de aproveitar-se politicamente dessa situação, que continuasse magistrado, né, fazendo o seu severo trabalho, e aí sim mereceria nosso incômodo. Nós não podemos dizer que o cara acerta mais do que erra, porque como um piloto de avião, né? Se ele acertar mais do que erra, na vez que ele errar, ele mata 300. E eles estão destruindo. A outra coisa que você colocou é o negócio do exemplo. A sensação do povo brasileiro é de que existe uma aristocracia dos políticos, da magistratura, né, do judiciário, do legislativo, que vivem num ambiente completamente desconforme com a vida real do nosso povo. E essa percepção é correta. Nós só não podemos alimentar, né, a versão de que fechar esses poderes é de que é o caminho. Eu sei que, evidentemente, não foi isso que você quis dizer, nem diria, mas que cada um de nós tem que dar exemplo, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu falo apenas para sustentar a minha palavra, porque eu acho que conversa da boca para fora todo político é capaz de fazer, mas eu, por exemplo, eu tenho esse sentimento de alma. Então, como eu comecei muito novo, com 25 anos eu já era deputado, eu adquiri o direito a 3 aposentadorias dessas imoralidades da lei brasileira. Ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, eu teria direito hoje a R$86 mil de aposentadoria por mês. Evidentemente, eu considero isso uma imoralidade, nunca aceitei receber. E eu não sou rico, nem tenho fortuna, vivo muito bem, não me falta nada, mas eu não sou sorte de ninguém, não tenho fortuna, não tenho empresa, não tenho TV, não tenho rádio, nem coisa nenhuma, porque eu fiz uma opção pela vida pública, e acho que na vida pública você tem que dar alguns exemplos. E é isso que nós temos que pedir, né? Exemplos de comportamento, de austeridade, porque não faz nenhum sentido, numa hora como essa, o desastre socioeconômico mais grave da história do Brasil, né, a gente ter notícia de privilégios. E agora mesmo, o Bolsonaro acabou de dar 26 bilhões de reais em 5 anos para os militares de grande patente. Qual é o sentido disso? Os militares brasileiros que estão no palácio, os politiqueiros, estão perdendo a noção, eles estão desmoralizando uma instituição que é muito querida e muito respeitada pelo povo brasileiro e fez por onde ser muito querida e respeitada depois dos equívocos de 64.
Eles estão destruindo isso rapidamente na base disso, do privilégio, da manipulação política dos seus apetites. Isso tudo está muito errado. Bom, Ciro, a gente vai ter que chamar um intervalo rapidinho, a gente permanece ao vivo aqui, batendo um papo durante o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco, a entrevista vai até as 10h30, a gente já combinou com a sua assessoria. A gente vai fazer esse intervalo rapidinho, tem outros pontos polêmicos para a gente tocar. Ciro, todo esse conteúdo ele vai estar segmentado por tema no YouTube da TV Cultura Litoral. A gente fornece depois para você também, se você quiser subir no seu canal, que eu tava vendo, já tá com 230 mil inscritos no seu canal do YouTube, viu, Ciro? Olha aí. Tá crescendo. A gente vai pro intervalo rapidinho e já volta pro terceiro bloco do Café da Manhã. Tá isso tudo? Tá, o Ciro é um meteoro da internet, viu, Ciro? Tá crescendo bastante, viu? Tem uma turma aí que me ajuda muito, a militância é muito ativa. Eu confesso, Ciro, eu vou comprar o seu livro, mas eu vou mandar para você autografar ele para mim, viu? Que eu faço questão de ler. Com muito prazer, viu? Ô, Ciro, eu vou te fazer um convite para você vir passar um final de semana aqui na Bertioga, aqui na Riviera. Convite aceito, com o maior prazer. Eu acho isso aí tudo muito lindo. Comer uma tainha assada na brasa. Ô, beleza. Ô, maravilha. Combinadíssimo, Zaidan. Tá, eu vou pegar com a produção lá o seu telefone, vou te ligar. Você vai vir aqui passar um final de semana, nós vamos amassar uma tainha lá em casa. Combinadíssimo, com o maior prazer. Tá bom? Eu quero falar depois do intervalo, Ciro, sobre a questão do Collor, Dilma e Bolsonaro. Tá? Sim. Eu quero que você faça um comparativo aí, porque 2 já foram caçados. O terceiro corre o risco de ser caçado também. Corre, sem dúvida. Tem 2 coisas que eu quero tocar também na volta do intervalo, Ciro. Eu acho que você tem acertado um bocado na sua trajetória, porque acho engraçado o Paulo Guedes, eu quero perguntar o seu conceito do Paulo Guedes, porque ele está se alinhando com o que você falava da tributação dos dividendos, né? Isso. Eu acho interessante isso. E também a questão de um dos cotados para o Ministério da Educação ter escrito o seu plano de governo. A menina ajudou a escrever. Como que é o... Qual que é esse cotado, que eu não consegui achar o nome? É uma moça, é Ilana o nome. É uma equipe grande, é uma equipe muito grande, mas a Ilana, eu acho. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver se dá tempo eu ver aqui. Ilana. Eu acho que é Ilana, deixa eu ver. Ô Ciro, e também como que você está enxergando? Eu sei, tem 2 inquéritos que correm sob sigilo dentro do... É Lona, 2 L's O-N-A. Lona. Ela é do Ceará? Não, é de São Paulo. Eu tenho uma equipe de 700 pessoas me ajudando. Olha, que legal, Ciro. Isso é bacana porque dá para ter um debate sobre as ideias, né? Todo voluntário? Todos voluntários? Tudo voluntário. O pessoal tá com uma hashtag aqui, Cirão da Massa. Essa é a minha turma aí. Cirão da Massa. Ô Ciro, e também vamos falar do SPC e Serasa, hein? Você podia me ajudar também, hein? Vamos, tá na hora. Isso daí, olha, só para você ver, é a coisa mais simples do mundo, de fato. Bom, vai voltar. Deixa eu... É Lona Beckenhardt. Bom, de volta aqui ao vivo, o programa Café da Manhã, 24 anos no ar, esse programa, e hoje entrevistando aqui o grande Ciro Gomes, polêmico Ciro Gomes. Eu gosto dele, uma pessoa polêmica, bate de primeira. Ciro, você conhece bem os meandros do Congresso Nacional, eu também acompanho há muito tempo, acompanhei a chegada do Bolsonaro lá em fevereiro de 1991, e ele ficou lá esses 28 anos, né? E eu nunca vi o Bolsonaro ser um parlamentar de destaque, eu nunca vi ele fazendo parte da mesa diretora, nem presidente de comissão, nem líder de partido, sabe? Eu confesso que eu não vi isso, tá? Mas Bolsonaro viu uma brecha deixada pelo PT, se envolveu
nesses escândalos de corrupção comprovados, né? Senão não estariam presos diversas pessoas aí, dinheiro não tinham sido recuperados, falta recuperar ainda bastante, tá? E também você acompanhou a cassação do Collor, tá? Lá em 1992, acompanhou a cassação da Dilma. Você acha que você vai ver a pedido de impeachment do Bolsonaro também? O pedido de impeachment já está lá, né? E há que se distinguir bem essas coisas, porque o impeachment é uma tragédia para uma nação. Mas ele é o último recurso no presidencialismo para punir crimes de responsabilidade. Ele não é um julgamento de um mau governo. E aqui está a distinção, por exemplo, entre Collor, Dilma e agora, eventualmente, Bolsonaro. No caso do Collor, ele se desconstituiu na população, fez aquele sequestro da poupança, perdeu a popularidade, ficou desconstituído, mas houve um esforço de examinar o crime de responsabilidade, até que descobriram aquele motorista que acabou estabelecendo um vínculo protocolar, mas evidentemente demonstrável, que evidenciou o cometimento de crime. Portanto, a parte jurídica foi cumprida ali. No caso da Dilma, a mesma coisa, ela se desconstitui, né, faz uma crise econômica brutal, a notícia da corrupção toma um relevo estratégico gravíssimo, ela própria entra no governo falando em faxina, isso é que o Haddad esquece, a Dilma entra falando em faxina. Faxina, pelo velho Aurélio, que é o nosso dicionário, significa limpeza de sujeira. E a Dilma entra anunciando uma faxina, tira toda a diretoria da Petrobras e eles pensam que nós somos idiotas todos e que vamos continuar sendo imbecis para eles continuarem mentindo e enganando do jeito que tentaram fazer agora em 2018. Mas voltando aqui, a Dilma, entretanto, com todo o desastre econômico e todo o desastre de um péssimo governo, não foi acusada de cometer nenhum crime. A acusação contra ela foi uma irregularidade contábil que nunca foi tipificável como crime, nunca foi. Não é? Essa irregularidade contábil, chamada pedalada pela imprensa, foi praticada por todos os governos que antecederam e aprovada pelo Tribunal de Contas da União. Mas ela se desconstituiu de uma forma tal que o pretexto da pedalada fiscal foi suficiente para o Congresso Nacional votar o seu impeachment de forma folgada no quórum. Agora, o que está acontecendo? O Bolsonaro tem crimes de responsabilidade repetidos em profusão. 4 são mais flagrantes. 1, atentar contra o regular funcionamento das instituições da República. Então, quando ele vai na porta do quartel-general do Exército, do qual ele é comandante em chefe, confraterniza com gente que está propondo o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, o AI-5, a volta da intervenção militar, ele atenta contra as instituições da República. 2, quando ele viola as orientações científicas da comunidade nacional e internacional na questão do manejo da pandemia e pratica o crime de charlatanismo, recomendando remédios que não têm base científica, ele comete outro crime, que é atentar contra a saúde coletiva. 3, quando ele estabelece a manipulação das instituições da República para o fim de acobertar familiares, bandidos e amigos, como ele anuncia naquela reunião do dia 22 de abril, ele comete o crime de obstrução da justiça. Portanto, são pelo menos esses 3 crimes de responsabilidade. Agora, a parte política, ele não vai ser impedido. Por quê? Porque ele mantém 1/3 da opinião pública com ele não se desconstituiu na opinião pública. Então, 1/3 da opinião pública brasileira sustenta o Bolsonaro e isso é mais do que suficiente para ele ter mais de 1/3 na Câmara Federal. Portanto, nem sequer andar os pedidos de impeachment, que são a conta de 40, começam a andar. Por quê? Porque os políticos vivem de olho nos seus interesses miúdos, ali de emenda, para prestigiar o governo, etc., tal centrão, e o outro olho na rua. Enquanto a rua estiver dando esse 1/3 de apoio ao Bolsonaro, os políticos não vão se mexer contra ele. Bom, Ciro, já que a gente falou do Bolsonaro, quero falar de dois pontos em que parece que o governo Jair Bolsonaro está se alinhando com o que você preconiza. O mercado já vê o Paulo Guedes e você, o Ciro Gomes, juntos na questão da tributação dos dividendos. Como que você enxerga esse movimento do Paulo Guedes, que parecia resistente a essa tributação? Veja, é o estelionato eleitoral, porque eu propus isso na campanha e devo ter perdido alguns votos, não é? Porque propus isso de forma honesta e transparente.
o Paulo Guedes, que já estava na campanha, e o Bolsonaro juraram 1000 vezes que não iriam aumentar a tributação no Brasil. Portanto, tem aí uma base de estelionato eleitoral que a gente tem que denunciar. Agora, isto dito, vamos reparar uma coisa. Como eu disse no começo aqui, eu vou repetir, porque isso é absolutamente grave e a grande mídia não está dando devido relevo. Não é? O Brasil vai terminar esse ano de 2020 com 917 bilhões de reais de buraco de déficit primário. Isso significa que a dívida pública brasileira vai explodir de 100% do PIB pela primeira vez na história. Quando uma dívida explode muito fortemente, ela começa a diminuir o prazo de vencimento e o juro, que é o preço dela, começa a aumentar. É igual a agiota, né? Se o agiota acha que você não vai dar conta de pagar, ele começa a lhe emprestar cada vez por prazo mais curto e lhe cobrar juro cada vez mais alto, porque ele acha que o risco está aumentando muito. Quando a dívida faz isso, ela encurta o prazo e aumenta muito o preço de rolagem dela, ela vai virando quase moeda. O nome disso é inflação. Então, na hora que a economia sair dessa estagnação, nós temos, pelo câmbio, que desvalorizou 35% de janeiro para cá, e o câmbio mexe com os preços, porque o Brasil importa óleo diesel. Se eu preciso de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar em óleo diesel, o diesel sobe, a passagem de ônibus mais cedo ou mais tarde vai subir. O Brasil importa 80% dos remédios. Se o dólar sobe, o remédio vai subir. Se o dólar sobe, o eletroeletrônico, o celular, tudo isso vai subir. 80% do carro que é produzido no Brasil vem de fora, vai subir. Então, seja pela pressão do câmbio, seja pela pressão da dívida, há uma pressão inflacionária muito grande, que hoje não passa para os preços, porque nós estamos na pior estagnação econômica da história. Portanto, desarmar essa bomba é gravíssimo. E nós temos urgência nisso, por quê? Porque coisas que nós precisamos fazer dependem do que a gente em direito chama de princípio da anterioridade. Ou seja, para valer no ano que vem, tem que ser aprovado esse ano. Isso em matéria tributária, quase tudo relevante é assim que funciona. Você tem que aprovar num ano para valer só no outro. Mas, ministro, diga. O Paulo Guedes está falando que pretende passar a reforma tributária ainda esse ano. E ele também, numa declaração dele, ele falou, por inflação baixa, poderia fabricar moeda, poderia soltar dinheiro pela Casa da Moeda pelos níveis baixos da inflação. Aliás, inflação negativa. Procede isso? Em ambiente de deflação, o mundo está mostrando que isso é possível. No caso do Brasil, isso não é tão assim, porque no Brasil nós temos coisas atípicas. Por exemplo, ninguém no mundo tem uma dívida pública de 5 trilhões de reais em que um quarto dela vence em 4 dias. Então, nós não podemos brincar no caso brasileiro, porque a dívida americana é muito mais do que 100% do PIB americano, mas vence em 40 anos. A dívida japonesa é 220%, quer dizer, 3 vezes o PIB japonês, mas vence em 40 anos. Então, a dívida italiana é 150% do PIB, mas vence em 30 anos. No caso brasileiro, a dívida vai chegar a 100% do PIB, mas um quarto disso vence em 4 dias. Mas com essa taxa Selic, tão baixa como está em 2,25, cai bastante. Zaidan, a dívida brasileira, o juro brasileiro está subindo. Deixa eu explicar, mas você já genialmente já colocou. O juro que interessa é a diferença entre o juro do governo e a inflação. Se eu tenho no mundo, a inflação do mundo está mais alta do que a taxa de juros, o juro do mundo é negativo. No caso do Brasil, nós estamos com inflação abaixo de zero, ou seja, negativo. Portanto, se eu mantenho a taxa Selic a 2,5%, eu estou fazendo a taxa real de juros subir. Sim. E isso é o que anuncia na televisão e nos jornais. Mas, na prática, cada pedacinho da dívida que vence no Brasil, o governo está pagando 3 pontos acima da Selic. O governo já está perdendo o controle do manejo da dívida. Por isso que o Paulo Guedes está desesperado. Ele não sabe o que fazer com a ideologia dele, com as promessas dele, mas sabe que ou ele desarma essa bomba ou ele vai simplesmente quebrar o Brasil ainda no ano que vem. E aí lá vai entrar CPMF, que ele dizia que não podia ser, ele vai entrar lucros e dividendos, que eu sempre defendi, porque eu já cobrei. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Agora eu vou saber se eu apoio ou não, dependendo da alíquota disso, da regressividade, e quando também acabar com as isenções. Nesse momento, o Brasil está dispensando imposto de 300 bilhões de reais. Esse Salim Matar
que é o secretário dele de privatização, vive esculhambando o Estado brasileiro, não paga imposto, é o dono da Localiza. Qual é o sentido de você dar incentivo fiscal para a locadora de veículo? Bom, Ciro, tem duas questões ainda que eu preciso... Deixa eu dizer mais, o Paulo Guedes agora fez duas coisinhas que ninguém entende, a não ser que seja clientelismo e corrupção de alguém. Bom, o que, ministro, por exemplo? 1% a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Bom. Duas. Vamos lá, o Paulo Guedes diminui, em plena tragédia fiscal, diminui de 20% para 15% a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Dos bancos. Dos bancos. E o Paulo Guedes agora, também não entende o que aconteceu, passou a cota de turista rico que chega do estrangeiro nas free shops internas do Brasil, só no Brasil tem free shop na chegada, para $1.000. Ou seja, o rico que sobra $1.000 ainda na volta para o Brasil, vai comprar sem imposto, bugiganga, uísque, etc, etc, nos free shop. Qual é a explicação disso, pelo amor de Deus? Bom... Vamos lá, só tem uma empresa que vai dobrar o faturamento. Uma empresa só, que, aliás, foi o Fernando Henrique que deu isso para ela, que era de um mineiro, que foi vendido por uma multinacional, e agora simplesmente vai dobrar o faturamento por um favorzinho do Guedes, numa hora dessa, que está todo mundo esfolado, quebrando, e que o crédito não chega para o povo, e eu explico se vocês quiserem saber por que não chega para o povo, para as empresas, e o Guedes dispensando imposto de free shop. Eu vou querer chegar nesse ponto aí de você explicar, mas tem uma coisa que eu já vou embutir. Eu quero essa explicação que você falou, mas, primeiro, Ciro, como que você vai me ajudar, como que você vai ajudar todos os brasileiros a tirar o nome do SPC e do Serasa, Ciro? Beto, isso é muito simples, e os bancos trataram de contratar uma campanha para desmoralizar, parecendo uma promessa mentirosa, impraticável, enfim. Agora, a pandemia mostra como era simples e fácil de fazer. Você já ouviu falar no Refis? Já. Todo ano, ao longo dos últimos 15 anos, o Brasil pega no fim do ano e todo mundo que não pagou imposto, que teve multa, que teve juro, que teve não sei o quê, etc., o governo dispensa as multas, dispensa e financia em 99 meses o saldo. O que eu propunha? Eu propunha o que nós fazemos aqui em Fortaleza todo mês. Olha o que eu estou dizendo para você. Todo mês a gente faz aqui em Fortaleza com a Prefeitura de Fortaleza. A gente apega o consumidor que tomou emprestado ou fez um crediário de R$500, perdeu o emprego, perdeu a renda e, de repente, quando ele ouve falar, ele está devendo 2.700. Ele não entendeu nada. Como assim? Eu fiz um crediário de um micro-ondas por 450, R$500, estou devendo 2.300, já tendo pagado 8 prestações das 24. Ele não compreende juros sobre juros, multa, taxa de permanência, e aí a gente dá assistência, a gente consegue desconto de 90%, por duas razões. Primeiro, porque é juros sobre juros, taxa de permanência, então o valor real está muito inflado pela manipulação criminosa do consumidor desprotegido que o Brasil tem. E segundo, porque é um dinheiro perdido, que não vai voltar nunca. É muito melhor recuperar 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, importante disso, a gente faz o assessoramento, desconta 90%. Então, qual era antes da pandemia, que isso tudo está piorando muito? Antes da pandemia, o débito consolidado de 63.700.000 brasileiros que tem o nome sujo no SPC era de 240 bilhões de reais. Desconta 90% disso, cai para 24 bilhões de reais. Pica isso em 36 vezes e bota a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para refinanciar, não é para dar dinheiro para ninguém, não é para perdoar a dívida de ninguém, é apenas para assistir a população na defesa dos interesses de consumidor de uma lesão e ajudar a restaurar o principal motor de ativação da economia brasileira colapsado, que é o consumo das famílias. A gente faz isso, eu volto a dizer, todo mês a gente faz isso aqui no Ceará. Ministro, quando os bancos estavam quebrando, o Fernando Henrique, acho que foi o Fernando Henrique, fez o Proer. Por que não faz um Proer para as empresas, ministro? Por que não dão uma garantia para os empresários? O banco estourou, arrombou esse país. Eu chamo os banqueiros de agiotas institucionalizados. Eles estão atrapalhando... Não duvide disso. Eles estão atrapalhando a transferência do dinheiro que o governo acabou de aprovar. Eu acho que o Bolsonaro vai sancionar para pequenas e médias empresas, microempresas, esse dinheiro.
mas atravanca lá na ponta no banco. O empresário não consegue pegar porque o banco quer uma garantia. Por que não repassa pelos bancos oficiais, ministro? Isso é uma excelente questão e a explicação é só uma: corrupção institucionalizada. E deixa eu lhe dizer, banco não é casa de caridade, banco é lugar de ganhar dinheiro. Eu não tenho nenhum problema de entender isso. Só que nós estamos num momento estratégico da vida do mundo e do Brasil, que ou nós chegamos rapidamente, já não estamos fazendo, com socorro às empresas, ou simplesmente o tecido produtivo brasileiro vai para o vinagre. E você não reconstitui uma base econômica dessa profundidade no dia seguinte que ela quebrar. Isso ou você acode agora, ou isso já perdemos o passo. Agora eu vou lhe explicar por que isso está acontecendo. Primeiro, de novo, o Haddad não quer ouvir isso, mas vai ter que ouvir. Durante os governos ditos de esquerda, o Brasil fez a mais grave concentração bancária da história do capitalismo mundial. Hoje, Zaidan, 5 bancos, apenas 5 bancos, concentram 82% de todas as transações financeiras. Então é que nem padaria em Santos. Se todos os donos de padaria saírem ali no Guarujá, no hotel do Silvio Santos, e fizerem um jantar e combinarem, você aí em Santos vai ter que comprar deles, porque não tem alternativa, que você não vai viajar para São Paulo, não vai viajar para outra cidade para comprar pão. É o cartel, é o oligopólio, que é a maior doença do capitalismo. Pois bem, o sistema financeiro brasileiro está cartelizado. E isso foi produto do lulopetismo, que concentrou em apenas 5 bancos 82% de todas as transações financeiras. Essa é a primeira razão. A segunda, o que está acontecendo hoje? São 3 produtos que o governo criou a partir da pandemia. O primeiro produto é um crédito BNDES, que é operado pelos 5 bancos, porque o BNDES poderia perfeitamente operar diretamente, mas ele tem que entregar para os bancos que ganham comissão. E aí, uma parte do risco é dos bancos. E esse dinheiro do BNDES impôs uma condição, porque é um dinheiro subsidiado, de que o empresariado assinasse um compromisso, junto com o empréstimo, de manter, né, por 60 dias a folha de pagamento intocada, não demitir por 60 dias. Então, isso daí é o que está impedindo, porque eles não querem ficar com 60 dias o empregado. Os brasileiros estão pressionando e o governo já anunciou que vai abrir, vai permitir que eles demitam 50% financiado com dinheiro público. Sempre assim, nas costas do miserável, lá se vai a pancada. Segundo pacote, veja, esse é o absurdo, Zaidan. Se eu estiver falando demais, me interrompa, mas são informações. O governo, 48 horas depois da decretação da pandemia, entregou ao sistema financeiro cartelizado, 5 bancos, 1 trilhão com T de tapioca e 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais foi afrouxamento dos compulsórios. É dinheiro dos próprios depositantes que o Banco Central segura e afrouxou para eles. Mas o Banco Central tirou do seu caixa, olha o escândalo, 1 trilhão de reais e entregou para os bancos, sem normatizar nada, sem botar na regra nada, apenas na confiança de que, botando essa montanha de dinheiro, 1 trilhão e 200, na mão dos 5 bancos, eles iam expandir o crédito e reduzir juros. O que é que nós anotamos? Eles encolheram o crédito e aumentaram a taxa de juros. Mas como? Cadê esse dinheiro? Pois bem, aqui está o escândalo. No fim da tarde, essa montanha de dinheiro imposta no caixa dos bancos e o governo toma essa montanha de dinheiro emprestado e paga a Selic para eles. Então, o governo dá sem juro do caixa do Banco Central, os bancos não emprestam porque não querem correr risco e emprestam no fim da tarde para o próprio governo por 3, 4 dias na chamada Operação Compromissada, que é uma grande bandalheira institucionalizada que está acontecendo no Brasil, criada também no governo do PT. O Haddad esquece essas coisas todas, ainda fica com esse papo furado de ser de esquerda. Então, esse é o outro produto. O terceiro produto foi um fundo criado pelo Congresso Nacional para microempresas. E aí o Congresso, que tem muito mais sensibilidade, conhece a realidade, porque são muitos cérebros, você, Zaidan, conhece bem ali como é que funciona. Você tem picareta? Tem, mas tem muita inteligência, muita realidade ali, as pessoas conhecem o Brasil, aquele pensamento coletivo. Então o Congresso monta um produto para as pequenas empresas no valor de 38, 40 bilhões de reais. E fez o seguinte,
dispensou cadastro, dispensou garantia real, criou um fundo de aval público, 70% de dinheiro público, que é um fundo só de garantidor, né? E estabeleceu uma carência de 8 meses, porque é mais ou menos o tempo que se calcula para a retomada do faturamento normal, olhe lá se nós vamos conseguir, e 36 meses para pagar. O que é que faz o Bolsonaro? Veta a carência. E o que é que faz o sistema financeiro privado? Exige garantias de forma mentirosa, ou seja, faz reciprocidade. A própria Caixa Econômica, ao invés de pedir garantia, exige que o cidadão que quer tomar o dinheiro emprestado, de 150 mil reais, que ele deixe 150 mil reais no banco. Resultado, menos de 1% desse dinheiro foi alocado nas empresas. E estão destruindo 6 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil. É um absurdo. Ciro, eu não posso terminar a entrevista sem comentar, porque a polêmica, né, da pauta do mainstream está em cima de quem vai ser o novo ministro da Educação. Pelo menos até começar essa entrevista aqui não tinha nada decidido, a gente já está 1h30 aqui de entrevista. Mas um dos cotados para o MEC foi uma das pessoas que ajudou a fazer o seu plano de governo, a Alona Beckenhatten, que é daqui do estado de São Paulo, e ajudou a escrever o seu plano de governo quando da eleição de 2018. Você acha que o governo Bolsonaro está se alinhando com o seu pensamento? Já é uma aproximação sua com o Bolsonaro? Não, Deus me livre, eu prefiro até a porta do inferno, dali para trás eu vou com qualquer um, menos com o Bolsonaro, né? Dá para entrar no inferno só se for a força, e eu procuro pecar pouco e pagar minhas penitências todas. Deus me livre e guarde. O que eu posso dizer é que a Alona é muito capaz. Eu não sei o que deu na cabeça dela para estar no governo Bolsonaro, não tenho nada a ver com isso, mas em nome da educação, não é possível mais que a gente continue fazendo os desastres que o Bolsonaro está fazendo. Sabe, se você tiver continuidade, as coisas são difíceis de acontecer. Aí você botando um doido da Colômbia, que passa alguns meses e cai fora, botando outro doido, não sei de onde, que é esse Weintraub, que é um pilantra semi-analfabeto, né, que desmantelou a estrutura da educação no Brasil. Depois bota um picareta que mente no currículo e tal, e a educação está há quase 10 dias ou 15 dias sem guia, na hora que nós temos que renovar o Fundeb, sem o que a educação pública do Brasil vai afundar, na hora que nós temos que ver como é que vai ser o Enem, na hora que a gente tem uma série de problemas de retorno às aulas, como é que nós vamos normatizar o retorno às aulas de milhões de garotos sem nenhum protocolo, fazendo com que eles sejam vetores de transmissão dessa Covid, que já matou 65.559 brasileiros, não é uma pandemia desastrada, e a gente tem ministro. Então eu espero muito que o Bolsonaro ache qualquer um que tenha minimamente a qualificação, e a Alona tem. Não sei se eu estou queimando ela aqui, mas enfim, ela era membro de uma equipe que eu ouço todo mundo. Meu esforço é consultar a inteligência brasileira e dar voz às melhores ideias. Ela nunca teve compromisso eleitoral comigo, nem eu peço isso de ninguém que me ajuda a pensar as coisas. O patriotismo dela falou mais alto, eu acho, né? Ou está falando mais alto? O que eu digo é que ela seria disparado melhor do que esses loucos que o Bolsonaro botou até agora. Bom, Ciro, muito obrigado pela sua participação no programa Café da Manhã. A gente comeu meia hora a mais da nossa grade de programação para ter o prazer de conversar com você, para você poder expor também um pouquinho o seu ponto de vista sobre a gente. Zaidan? Eu só vou finalizar, governador, ministro, gosto de você, gosto desse sotaque nordestino, sabe? Adoro esse sotaque nordestino. Vai dar liga num futuro aí você e o Lula? Não é provável. O Lula é uma pessoa que se afastou da vida do povo brasileiro, se corrompeu e, infelizmente, hoje ele é parte do problema. Eu não tenho nenhum prazer em dizer isso, mas ou a gente olha para o futuro ou nós não vamos ter capacidade de, humildemente, nos reconciliar com o povo brasileiro. E sabe, eles estão fazendo agora, Zaidan, chamar 70% do povo de São Paulo de fascista, de gado, isso não dá para mim, sabe? 70% do povo do Rio, 70% do povo de Minas Gerais que votaram no Bolsonaro, eu quero entender com muita humildade o que é que houve e tentar um caminho de reconciliação. E fica o lulopetismo a chamar o povo de gado, a chamar o povo de fascista, para mim não dá mais mesmo. Ciro,
Ciro, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Beto. Obrigado, Zaidão. Forte abraço a vocês. E a toda a gente querida de São Paulo e da Baixada Santista. Obrigado, ministro. Foi um prazer falar com você. Tá de pé o convite. Comer uma tainha assada aqui. Vou comer essa tainha frita por aí. Isso. Obrigado. Um abraço.